Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no último vídeo aqui do canal aconteceu uma coisa bem interessante, que eu gravei um vídeo falando como operar opções com a bolsa em queda, né? Já tem umas 3 semanas que eu não apareço aqui, tô meio sumido, mas nesse vídeo eu falei sobre esse tema, né? E na época lá do vídeo eu tava ali com a bolsa mais ou menos a uns 115, 116 mil pontos, mais ou menos, tá bom? E de lá pra cá a bolsa derreteu, despencou, caiu bastante, né? Então eu espero muito que você tenha assistido esse vídeo, vou deixar ele aqui no card caso você queira assistir, e que você tenha conseguido aproveitar aqueles conceitos ali para investir melhor, né? De repente usar alguma coisa que eu falei ali na sua carteira aí, de ações, de opções, de renda fixa, na sua carteira de investimentos, né? Espero que você tenha conseguido aproveitar os conceitos, tá? E nesse vídeo eu falei também sobre por que eu estava pessimista em bolsa. Na verdade eu falei que eu estava pessimista e eu falei que se tivesse muito comentário, muito like, eu faria um vídeo falando por que eu estou pessimista em bolsa. Então, como muita gente pediu lá, o tema do vídeo de hoje é isso, né? Por que eu estou pessimista com a bolsa de valores, por que eu acho que num prazo aí mais curto, médio, a bolsa não vai performar tão bem assim. Bom, e antes da gente finalmente entrar no assunto do vídeo, eu vou te pedir um favor. Aperta o like aqui nesse vídeo e você assiste o vídeo todo e julga se você gostou ou não do vídeo, tá? Se chegar lá no final você achar que não te acrescentou nada, que enfim, você não curtiu o vídeo, basta tirar o seu like ou até deixar um dislike, não tem problema, mas eu queria esse feedback de vocês, tá bom? Isso ajuda aqui o canal, ajuda o algoritmo do YouTube a te distribuir coisa boa, né? Ajuda todo mundo, então aperta esse like aí e vamos direto para o assunto do vídeo. Bom, então nesse vídeo eu vou falar sobre por que eu estou pessimista com bolsa, mas não só isso, né? Eu vou explicar os meus motivos e tudo mais, e no final também a gente vai falar sobre como se posicionar, né? O que fazer em cenários assim, nos próximos anos aí, com esse cenário que a gente está vendo, como agir, como investir, no que colocar o seu capital, o seu dinheiro. Bom, e começando então, né, fazer uma breve análise aqui razoavelmente superficial sobre a situação das coisas, né? Se você for olhar para o mundo hoje, olhar para fora do Brasil, né? Você tem aí alguns grandes players que movem muita coisa, né? China, Estados Unidos e União Europeia, tá? Basicamente esses 3 players aí são responsáveis por grande parte do comércio, do crescimento, enfim, do que acontece no mundo em geral, né? Inclusive da cultura, de tudo, tá? Quando você olha para esses 3 players, você acha que eles estão acelerando o crescimento, crescendo cada vez mais, ou eles estão entrando em recessão, diminuindo, desacelerando os crescimentos? Pois é, a segunda opção, né? Então, quando você olha para a Europa, está entrando em recessão, né? Se você olhar para os Estados Unidos, ali tá uns sinais um pouco mistos, né? Mas tem alguns sinais ali de recessão também. E se você olhar para a China, né? Eles estavam crescendo num patamar extremamente alto e de repente passaram a desacelerar, crescer muito menos, e a expectativa é que eles cresçam muito menos ainda daqui para frente, né? Então esse é o cenário que a gente tem hoje. Os grandes players estão entrando em recessão ou estão desacelerando o seu crescimento. Bom, como é de se esperar, isso tudo respinga aqui no Brasil, né? Se o mundo está consumindo menos, demandando menos, o preço das coisas que a gente vende, né, das commodities, acaba caindo também, tá bom? E, coincidentemente, esses 3 players que eu falei aí são os players que a gente mais exporta, né? Então, China, Estados Unidos e União Europeia é basicamente quem compra da gente, quem compra os nossos produtos, tá? Se esse pessoal está entrando em recessão, está consumindo menos, a tendência é que o preço dos nossos produtos diminua, né? E aí a gente arrecade menos também. A gente como país e as nossas empresas também, né? As empresas da bolsa. Se você for olhar a nossa bolsa de valores e um índice de commodity que você escolher, provavelmente a correlação entre eles vai ser bastante alta. Segundo fator, se você olhar para o mundo, né? Para fora, para o mundo, os juros estão subindo ou caindo. Se você for olhar hoje, a trajetória dos juros ainda é ascendente, tá? Então, as expectativas de juros estão ficando cada vez mais altas, os bancos centrais ainda estão correndo atrás da inflação, né? Subindo juros ainda, e esse movimento ainda não acabou, a gente não sabe até onde ele vai, tá? Mas o fato é que essas altas de juro respingam aqui no Brasil também. Então, se o mundo está subindo juro, cai uma pressão para nós, para a gente subir juro também. Isso é ruim para os nossos ativos, para a nossa bolsa.
Se o mundo está subindo juro e nós não estamos, isso pressiona o nosso câmbio, né? Então o real fica muito desvalorizado, né? Então essa alta de juro ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, ela tem esse efeito aí um pouco ruim para ativos de risco no mundo inteiro, inclusive no Brasil, países emergentes, né, sofrem bastante também quando está acontecendo um movimento assim ao redor do mundo, como que está acontecendo agora, juros subindo em todo lugar. A Europa está subindo, Estados Unidos está subindo, né, os principais players, o mundo desenvolvido está subindo juros. Um terceiro ponto interessante é que eu consigo ver muitas semelhanças do nosso momento atual para aquele momento que a gente passou entre 2010 e 2016, né? Aquele ciclo de baixa que a gente teve na bolsa naqueles anos, tá? Então consigo ver muitos paralelos entre aquela época e hoje. Eu vou citar alguns aqui. Naquela época, você tinha acabado de sair de um boom de commodities, as commodities caíram muito rápido e ficaram num patamar baixo durante muitos anos. Agora, em 2019, a gente teve uma alta considerável das commodities, né? 2019, 20, 21, tá? As commodities estão diminuindo de preço agora, tá? E a minha ideia, né, o que eu imagino que vai acontecer é o preço vai continuar caindo e elas vão ficar nesse patamar por um bom tempo. Eu não imagino commodities subindo mais tanto, tendo um segundo boom de commodities daqui para frente, né? É lógico, né, eu posso estar errado, mas eu imagino que vai ficar alguns anos aí de calmaria, né, de preços caindo nesse mercado de commodities, principalmente pelo fato de que a demanda vai estar bastante reprimida se todos esses países que eu citei entrarem em recessão. Segundo paralelo, se você for olhar lá, particularmente ali de 2012 para frente, né, a gente teve alta de juros, assim como a gente teve agora, e a gente teve o juro ficando num patamar bem alto durante um bom tempo, que sinceramente, eu acho que pode acontecer agora também, né? A gente teve uma alta muito mais rápida dessa vez do juro, mas eu acredito que esse patamar de juro vai perdurar por um bom tempo ainda, né? Pelo menos até o mundo começar a reverter essa tendência e baixar juros. Eu não acredito que o Brasil vai ficar baixando juros antes do mundo, né? Talvez aconteça novamente, né? Só uma predição aqui, mas pode não acontecer. Mas eu acredito que o juro não vai cair tão cedo. E em terceiro lugar, né, tem outros paralelos, mas eu vou citar só esses três. Naquela época a gente teve uma piora muito acentuada dos fundamentos do país, né, das contas públicas, né? O país como um todo foi ficando pior, né, do ponto de vista financeiro. Então, por exemplo, até 2010 a gente tinha lá superávit primário, que é uma coisa muito importante, né, especialmente para gente que tem esses problemas aí com inflação, com dívida, né? E de 2010, se eu não me engano, 2011, por ali, naquela época ali, dali para frente, a gente deixou de ter superávit primário, tá? Passou a ter déficit primário, beleza? Isso faz com que a nossa dívida fique mais preocupante, ela cresça muito rápido, a trajetória da dívida seja algo preocupante, tá bom? Então, nessa época a gente tinha isso e eu acredito que isso vai voltar, tá? A gente teve um superávit primário aí no último ano, tá? Mas eu não acredito que isso vai perdurar, eu acredito que a gente vai ter de novo déficits primários, né? Eu acredito que a gente vai ter mais déficits primários porque a sinalização que está vindo da nova gestão é bem essa, né? Olha, nós vamos ter mais gastos, né? Vamos usar o dinheiro público para fazer investimentos, esse tipo de coisa. Então, muito provavelmente, nós voltaremos a ter déficits primários. Bom, esse é o cenário que eu tô vendo, tá bom? É lógico, você pode estar vendo outro cenário, o que eu tô vendo pode estar errado também, tá bom? Mas é isso que eu tô vendo, é isso que eu tô enxergando para o futuro e por isso que eu tô um pouco mais pessimista com bolsa. Mas tem uns poréns, né? Se você for pegar aquele período 2010 a 2016, você vai ver que, na verdade, quem escolheu ótimos ativos, né, para investir naquela época, quem acumulou durante todo esse tempo, não está arrependido hoje, tá? Tiveram várias empresas que você pode comprar a preços muito descontados, que eram empresas que dariam lucro, né, independente do cenário do país, e que de fato aconteceu, né? Essas empresas deram lucro, cresceram seus lucros, cresceram seus patrimônios, dominaram o mercado, e quem carregou elas na carteira desde aquela época até agora teve excelentes rendimentos. Então, mesmo em cenários assim, existem bons ativos, e na verdade é nesses cenários que os bons ativos valem mais a pena. É um cenário em que você vai conseguir
comprar bons ativos a preços muito baratos. Quando está tudo em calmaria, quando está tudo bem, quando está tudo nos conformes, é muito difícil você comprar ações de qualquer empresa por um preço muito bom, né? Porque está tudo certo, então está todo mundo pagando o valor justo ou até um pouco mais do que o valor justo por aquelas ações, tá? Então não tem muita oportunidade quando está tudo bem. As oportunidades geralmente surgem quando tem muito risco no horizonte, que é o caso de agora. A gente tem muito risco e, por isso, muita oportunidade. E perceba também, acumular bons ativos não é só acumular ações, tá? No Brasil, especialmente, se você pegar a média das ações lá, o Ibovespa, tudo bem? E você comparar janelas grandes de tempo com a renda fixa, você vai ver que a renda fixa performou muito melhor do que o Ibovespa em janelas grandes de tempo, de 10 anos, por exemplo. Então, esse momento não é só bom para você comprar ações de boas empresas, né, que bateram o Ibovespa, por exemplo, mas é bom também para você comprar títulos de dívida, comprar títulos atrelados à inflação, comprar fundos imobiliários, comprar ações no exterior, comprar dólar, enfim, comprar vários ativos bons. Não é só ações, tá? Na minha opinião, tá bom? E nas carteiras que eu faço aqui para os meus clientes, ações é um pedaço menor do portfólio do que as outras classes de ativos. Se você pegar lá a renda fixa, por exemplo, é bem maior do que ações nas carteiras que eu monto aqui para os meus clientes. Então você tem um percentual de renda fixa lá grande, né, para dar estabilidade e segurança para aquela carteira. Você tem um percentual um pouco menor de ações. Você tem outras classes de ativo também, dolarizadas, atreladas a imóveis, enfim, atrelados a outros fatores de risco. No Brasil eu tenho sentido que as pessoas ignoram essa parte de montar portfólio e simplesmente estão correndo para ações, né? Talvez porque muita gente entrou agora nesse ciclo, né, de 2019 para cá. Então, agora é o momento para você ser muito seletivo com as ações que você escolhe. Já tem, na minha opinião, muita ação barata na bolsa, ação de empresa lucrativa, de empresa que resistiu ao tempo várias vezes, que já estão no mercado há muitas décadas, com históricos excelentes, mesmo em momentos de crise, que estão custando muito barato, tá? Existe isso já na bolsa hoje. Então escolha boas ações, tá? Também tenha uma carteira equilibrada. Você não vai dar all-in em ação, você não vai dar all-in em renda fixa, você não vai dar all-in em imóveis. Você vai diversificar, ter um pedaço de cada ativo. Tem outros vídeos que eu falo disso aqui no canal, vou deixar algum aqui no card para você dar uma olhada. E também é uma excelente hora para você utilizar estratégias de opções, como a estratégia que eu falei no último vídeo. Tá? Inclusive vou deixar o último vídeo aqui também para você assistir. Essas estratégias servem para você entrar mais em bolsa em momentos mais oportunos, sair um pouco de bolsa em momentos oportunos também, receber prêmios ao longo do caminho para dar aquela rentabilidade extra na sua carteira. Tá? Não é nada que vai fazer um milagre, nada super revolucionário, maravilhoso, que vai fazer você ter um acréscimo de rentabilidade de 2 dígitos, como te vendem por aí. Mas é uma pequena diferença que ao longo dos anos se acumulando faz sim bastante diferença. Então, se você já tem dinheiro juntado hoje, né, você já guardou o dinheiro hoje, sinta-se muito privilegiado, especialmente se esse dinheiro está líquido, né, ele não está exatamente alocado em nada, tudo bem? Você tem um privilégio muito grande, que é poder comprar bons ativos agora, nesse momento, tá? Se você está nessa situação, você tem um patrimônio e você quer fazer uma alocação de carteira ali, você nunca fez isso, né? Você talvez imagina que a sua carteira não está exatamente balanceada, diversificada, né? Correndo um risco razoável para ter uma boa rentabilidade. Vou deixar um link aqui embaixo para você falar comigo no WhatsApp e eu te explicar como é que funciona a minha consultoria de valores mobiliários, tá? Eu sou certificado lá, tenho autorização da CVM para poder prestar esse serviço e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E para você que não viu o vídeo anterior, eu vou deixar ele bem aqui, te mostrando como utilizar opções nesse cenário de queda das ações, tudo bem? Então assista ele lá e veja se você consegue tirar algum insight legal para a sua carteira. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu te vejo no próximo. Checa os links da descrição. Grande abraço.